Olá! Começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é ufologia. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o Ademar Gevaerd. Ele que é ufólogo, reconhecidamente um dos ufólogos mais respeitados no mundo, e que vai nos falar sobre esse tema que é sempre polêmico, gera muita curiosidade. Seja bem-vindo ao Alesp Conecta, Ademar Gevaerd. Muito obrigado, Fábio. É uma satisfação falar com os ouvintes do seu programa e atingir mais pessoas com esse tema tão fascinante e tão revelador, cada vez mais, sobre a existência de outras formas de vida interagindo conosco. Gevaerd, para começar esse nosso bate-papo, o nome ufologia muita gente nem sabe o que é. De que forma a gente pode definir ufologia? A palavra UFO vem do inglês Unidentified Flying Object, que significa a mesma coisa que OVNI, objeto voador não identificado. Então você pode se referir tanto à ufologia como à ovnilogia, que é a pesquisa dos objetos voadores não identificados. Esse é um termo cunhado pela Força Aérea Americana lá pelos anos 40, quando os discos voadores começaram a aparecer em grande quantidade, porque nós já estamos sendo visitados por outras formas de inteligência de fora da Terra desde a antiguidade. Depois poderemos falar mais sobre isso. Agora, a ufologia, ou a ovnilogia, nós preferimos tratar como ufologia, é a pesquisa do que chamamos de fenômeno UFO. O que é isso? Ocorrências de avistamento de discos voadores, pousos de discos voadores, avistamento de tripulantes de discos voadores e casos em que pessoas, humanos, como nós, como eu e você, como quem está nos assistindo, são levados para dentro de naves. Tudo isso aí, esse conjunto casuístico, como a gente chama, é pesquisado pela ufologia. Agora, Gevaerd, quando você dá até essa riqueza de detalhes, fala sobre naves, fala sobre seres, né, que até têm aparência próxima da nossa, o que leva você a acreditar nisso? Com todo esse tempo seu de pesquisa, como que você passou a acreditar nisso e de que forma, quando pessoas céticas falam contigo e falam que não acreditam, quais os argumentos que você usa para deixar claro que a ufologia é algo sério e não algo fantasioso? Olha, existe um universo, aí, um batalhão de pesquisadores no mundo inteiro, já há mais de 70 anos, desde que a ufologia teve início de maneira oficial, juntando evidências incontestáveis da passagem pelo nosso planeta de outras formas de vida com uma elevada tecnologia. E isso é algo que não se pode discutir. Por exemplo, nós temos avistamentos feitos por pilotos, que são pessoas altamente treinadas. Temos fotografias e filmagens de UFOs, inclusive no espaço, vistos esses objetos por nossos astronautas russos, americanos, chineses, etc. e tal. A quantidade de evidências, de testemunhos nesses 70 anos é uma coisa impressionante, é algo que não tem como ser discutido. É claro que ainda há um certo ceticismo com relação a essa matéria, né? Porque não é fácil para o ser humano sair da sua zona de conforto e admitir que há algo além, algo muito poderoso, algo muito grande, grandioso, na verdade, que está em conexão conosco. Agora, houve uma evolução na aceitação do fenômeno por parte da população mundial. Por exemplo, nos últimos 20 anos, em média, tá, país por país, em média, 1/3 tinha convicção da existência de outras formas de vida em contato com a Terra. Hoje, são 2/3. E, inclusive, há governos que estão há 40 anos pesquisando esse fenômeno de maneira oficial. Imagine você que só no nosso continente, a América do Sul,
Há 5 países, 5, que pesquisam o fenômeno UFO de maneira oficial. O Uruguai, através da Força Aérea Uruguaia, há mais de 40 anos. O Chile, através da Força Aérea Chilena, que está abaixo da Diretoria Geral de Aviação Civil, pesquisa o fenômeno UFO há 30 anos. A Argentina há 20 anos, Peru e Equador há 20 anos. E o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um militar, ou os seus militares, admitindo que os discos voadores existem e têm uma origem não humana, não terrestre. Isso aconteceu em 1954. De 1954 para cá, a Força Aérea Brasileira já investigou discos voadores de maneira oficial, por comitês, por comissões, por organismos, pelo menos 4 vezes. Então, nós estamos falando de algo que tem uma proporção muito maior do que geralmente as pessoas têm conhecimento, porque é algo que não sai na imprensa, ninguém fala a respeito disso. Só quem está nos círculos especializados de ufologia é que tem essa informação. Agora, Fábio, se você me permite me estender mais um pouco, eu te diria que a existência de discos voadores e de outras formas de vida é algo absolutamente natural. Você vê, nesse exato momento da nossa história, nós temos um cidadão, um empresário, mega empresário, que é o Elon Musk, que não está sozinho. Há outros igual a ele, como Jeff Bezos, como Robert Bigelow e outros mais, que querem colocar homens, seres humanos em Marte. Ora as bolas! Se nós já estamos pensando a ir a outros planetas de maneira tripulada, ou seja, não só mandar naves, e por sinal, nós estamos agora passando por uma fase de grande aumento na exploração de Marte, agora, sempre por foguetes, por sondas não tripuladas. Se nós já estamos pensando, para os próximos 20 ou 30 anos, colocar tripulantes, colocar pessoas no solo de Marte, civilizações mais avançadas do que nós já devem estar fazendo isso há milênios. O universo tem 14 bilhões de anos, em média. Tá? E a Terra tem 4 bilhões de anos. O que aconteceu no universo nesses 10 anos em que a Terra não existe? 10 bilhões de anos em que a Terra não existia. E mesmo durante esses 4 bilhões que a Terra existe, quantos planetas tiveram o seu surgimento, a sua evolução antes do nosso? Então é uma coisa mais ou menos óbvia que existam incontáveis civilizações mais avançadas. E você falou uma coisa agora há pouco, que é bem importante de ser reforçado. De todos os casos em que houve um pouso de uma nave e saiu um tripulante de dentro dela, esse tripulante tinha o formato humano, tá? Mais alto, mais baixo, não importa, mais gordo, mais magro, não importa, mas ele tinha 2 braços, 2 pernas, um tronco, um pescoço, uma cabeça com 2 olhos e não 3, 2 ouvidos e não 5, uma boca e um nariz na mesma posição dos nossos órgãos sensoriais. Então isso tem que indicar certamente que essas outras formas de vida, pelo menos essas que estão vindo aqui, na sua grande maioria, têm talvez um grau de parentesco com os seres humanos. Senão chegariam aqui seres de 3 pernas, seres com olhos na testa, sei lá, todo tipo de coisa. E, no entanto, não é isso que a gente vê. A gente vê que seres humanos vivem aqui. Eu não duvidaria se, quando nós começarmos a explorar o universo, daqui mais uns 20, 30, talvez 50 anos, nós nos deparássemos com outras civilizações exatamente iguais a nós. Então, isso é fascinante, é o que o futuro nos reserva. Não tem como escapar disso. Não escapar no bom sentido, nós vamos ter que reconhecer que estamos não estamos sozinhos, mas estamos muito bem acompanhados nessa nossa trajetória cósmica. Agora, Gevaerd, você nos explicou que vários países no mundo já pesquisam ufologia e pesquisam há bastante tempo, há décadas, né? Agora, quem são as autoridades que têm todos os conhecimentos dessas pesquisas, os resultados delas? São os presidentes ou não necessariamente? Não necessariamente. Quem tem que ter essas informações e o controle da situação são os militares, em especial os militares da Força Aérea
brasileira, são ele, ou melhor, da Força Aérea de qualquer país. Os presidentes dessas nações, eles são informados das situações mais relevantes. Por exemplo, quando o Bolsonaro assumiu, ou como quando o Biden assumiu, para a gente ficar em algo mais recente, esses cidadãos receberam informações. Olha, existe uma coisa chamada disco voador, essas naves são assim, são tecnologicamente mais avançadas, estamos monitorando a sua ação na Terra, acontece assim, assim, assado. E se ocorrer algum fato, por exemplo, relevante, um avião da Força Aérea Brasileira, por exemplo, ser perseguido por um disco voador ou se deparar com um disco voador sobre o território nacional, é muito provável que essa informação vai ser levada por um militar da Força Aérea ao presidente Bolsonaro. E isso se repetindo em maior e menor grau em todos os países, né? Agora, quem tem o conhecimento disso são os militares que exercem esse patrulhamento, né? Eu tive a oportunidade de conviver com e entrevistar vários militares de alta patente do Brasil e do exterior, em especial da América do Sul, e sei como eles pensam a respeito disso. Ainda agora, no ano passado, faleceu um dos grandes militares brasileiros, o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi o comandante por 2 vezes do CONDABRA. O CONDABRA é o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial. É uma espécie de Pentágono brasileiro. Então, qualquer coisa que se refira à defesa e ao controle do tráfego aéreo está ali no Pentágono, tá? Então, o Pentágono brasileiro, que é o CONDABRA. E nós, como ufólogos, requeremos, uma ocasião, ver os documentos que o governo brasileiro já produziu a respeito desse fenômeno. E fomos convidados a ir a Brasília para ver esses documentos. E aí nós fizemos uma campanha para pedir aos militares que abrissem esses papéis. São documentos, por exemplo, que mostram casos de aviões civis e militares sendo perseguidos por UFOs, casos de pousos de naves investigados pela Força Aérea Brasileira em uma das suas várias comissões de pesquisa. E veja, para nossa surpresa, a aeronáutica brasileira foi transparente o suficiente para abrir, até agora, mais de 20.000 páginas de documentos que até então eram reservados, classificados como secretos e estavam nos quartéis da Força Aérea. E hoje estão aonde? No Arquivo Nacional, que é uma biblioteca pública em Brasília. Qualquer pessoa pode consultar. São documentos importantes que comprovam o interesse da Força Aérea Brasileira e os resultados da investigação que os nossos militares fizeram sobre esse fenômeno. Então, para voltar naquela pergunta com relação aos céticos, quando um cético nos aborda, quais são as evidências, etc. e tal, a gente tem 20.000 páginas de documentos da Força Aérea Brasileira comprovando pesquisas realizadas, como, por exemplo, a Operação Prato, que aconteceu em Belém, próximo de Belém do Pará, na Ilha de Colares, em 1977, em que foram realizadas pesquisas por militares do 1º Comando Aéreo Regional de Belém do Pará, e essas pesquisas na ilha levaram à produção de mais de 500 fotografias de discos voadores sobre a Amazônia e mais de 16 horas de filmes. Dessas fotografias, cerca de 200, 250 já estão liberadas, estão no Arquivo Nacional. Os filmes ainda não, e essa é uma batalha que nós temos ainda pela frente para pedir para que venha a público. Então, por exemplo, quando alguém fala, discos voadores existem? Claro, e não são só os ufólogos que falam isso. Hoje os próprios militares falam isso, os militares brasileiros. Para você ter mais um exemplo, na década passada, o então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Junichi Saito, publicou um decreto no Diário Oficial da União, decreto GC3-551, em que ele determinava que todas as unidades da Força Aérea Brasileira, Brasil afora, que recebessem registro de observação de objetos voadores não identificados, devessem encaminhar tais registros ao CONDABRA, para que fossem analisados, catalogados, estudados e depois enviados ao Arquivo Nacional. Então, ora,
Não se publica no Diário Oficial da União uma coisa dessa, a menos que existam, evidentemente, objetos voadores que nós não sabemos, não têm origem humana, não têm origem terrestre. Agora, Gevaerd, o que os cientistas falam sobre a ufologia? Você que participa de conferências aí pelo mundo todo, quando você tem a oportunidade ali de debates com esses cientistas, o que eles costumam perguntar para você sobre ufologia e até o que eles costumam negar, por mais que você explique, eles costumam negar a respeito do assunto? Olha, paradoxalmente, a ciência, de maneira oficial, não se interessa e virou as costas para esse assunto. Veja você, se nós estamos diante da possibilidade, eu não estou nem falando da realidade, que é o que eu deveria falar, mas da possibilidade de estarmos sendo visitados por outras formas de vida procedentes do espaço exterior, não deveria ser a ciência a primeira instituição a pesquisar isso? Mas como é possível que a ciência simplesmente vire as costas para esse fenômeno? Os cientistas têm verdadeiro pavor de tratar do assunto. Eu tenho feito debates com cientistas, eu acho inacreditável a falta de informação desses senhores a respeito de um assunto tão sério. É inacreditável. Agora, isso é a ciência enquanto categoria, instituição, a academia, entre aspas, como se fala. Porque há hoje, felizmente, muitos cientistas que tratam desse assunto bravamente, com coragem, que não se dobram ao corporativismo da ciência e rompem barreiras. Por exemplo, um dos mais notáveis cientistas da atualidade é o Dr. Michio Kaku, que vive nos Estados Unidos, é professor universitário, é astrônomo, é o autor de inúmeros livros, é celebridade da ciência mundial, e ele fala abertamente sobre discos voadores, inclusive chamando a atenção dos seus colegas para o fato de que estes não se dedicam a pesquisar o fenômeno. Eu dou um exemplo. O maior caso ufológico já registrado na história aconteceu em Campo Grande, no dia 6 de março de 1982. Já ia me esquecer da data, de 82. Foi quando surgiu sobre o estádio municipal ou estadual de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrocian, chamado Morenão, uma nave, enquanto acontecia um jogo entre os times do Operário local de Campo Grande e Vasco do Rio de Janeiro, nas finais do Campeonato Nacional. Simplesmente havia 23.500 pessoas naquele estádio. Todos viram. O jogo foi paralisado para que todos vissem. Depois o jogo foi retomado. Agora, o dado mais intrigante disso, o dado mais incomum disso, é que esse estádio fica dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele pertence à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é, vamos dizer assim, a casa da ciência naquele estado. Pois bem, quantos professores da universidade, quantos pesquisadores, quantos alunos, quantos técnicos, quantos serventes, enfim, quem da universidade pesquisou esse fenômeno? Absolutamente ninguém. Então, peraí, uma nave é vista por 23.500 pessoas sobre uma universidade federal brasileira e ninguém se interessa por isso? Dentro dessa instituição, é o equivalente, digamos, para tempos modernos, a acontecer um avistamento sobre a Universidade de São Paulo, a USP. Uma nave, por exemplo, chegar a ficar sobrevoando a USP durante ali seus 2, 3 minutos que seja, e ninguém da Universidade Federal se interessar por aquilo. Como é possível isso? Deveria ser completamente o oposto. A ciência deveria estar muito além dos ufólogos na investigação dos discos voadores. Gevaerd, o assunto ufologia, ele também sofre com a fantasia que as pessoas fazem muitas vezes
desse assunto e também sofre com as fraudes, né? Existem muitas pessoas que gostam, principalmente hoje em dia, que é possível se usar a tecnologia, a internet, a informática para manipular imagens, né? Sofre muito com fraudes. Como vocês, que trabalham com a ufologia seriamente, conseguem fazer um filtro disso daí para também não entrarem em nenhuma roubada, vamos dizer assim? Olha, Fábio, é cada dia mais difícil a aplicação desse filtro, porque com a ampliação das redes sociais, a disseminação de fraudes se multiplicou. Mas não somente fraudes, as fraudes são em menor número, o que há muito são enganos. Então, por exemplo, a pessoa filma algo no céu e já corre para uma rede social e publica dizendo: acabei de filmar um disco voador. E a gente tem uma explicação, muitas vezes, muito rápida, assim, muito prática, muito óbvia para aquele que ele filmou. Então, isso é um engano. Até que se prove, no entanto, que isso não era uma nave extraterrestre, é um engano, algo explicável, vai um rio de pessoas, entende, entrando nessa de que se tratava de um objeto voador não identificado. Então, esse é um problema muito sério. Eu diria para você que nós recebemos na nossa instituição, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, que produz a revista UFO, que é a mais antiga publicação do mundo sobre ufologia, tem quase 40 anos, nós recebemos entre 100 e 200 imagens de discos voadores, ou melhor, de supostos discos voadores, por mês. 100 a 200. Tá? 90% nós temos uma explicação, para 90% nós temos uma explicação mais do que óbvia. São insetos, são passarinhos, são estrelas, são aviões, são coisas que a gente descarta. Simplesmente, nem precisamos investigar. Dos 10% que restam, que nós precisamos investigar, cerca de 9% nós também explicamos. Resta 1%. 1%. Então, veja quantos filtros que nós temos que aplicar nisso. A mesma coisa nos depoimentos das pessoas. As pessoas são muito influenciáveis. A pessoa vê algo, já acha que é de outro planeta, extraordinária, etc. E tal. Os ufólogos, eles estão cada dia mais preparados para orientar as pessoas, para entender aquilo que elas viram, fotografaram, filmaram. Por exemplo, eu acordo bem cedo aqui no meu escritório, acesso à internet todos os dias e vejo quantas novas filmagens e novas fotografias que foram publicadas nos grupos da revista UFO. E quase todas têm uma explicação óbvia. Então, os filtros são absolutamente necessários para que a gente possa ter, depois de peneirado, um ou outro casinho aqui ou ali relativo a discos voadores legítimos, casos em que naves foram fotografadas e filmadas. A princípio, o que a gente pratica é o seguinte, por exemplo, alguém aparece com um relato ou uma fotografia ou uma filmagem. A gente parte pela exclusão. Aquilo que a pessoa viu pode ter sido um avião, um helicóptero, um drone, um balão, um passarinho, uma nuvem, um efeito atmosférico, um efeito meteorológico. Não pode ser explicado de maneira nenhuma. Nada explica aquilo. Opa, então estamos diante de algo que pode ter uma natureza extraordinária. Gevaerd, a gente está aqui com o nosso tempo quase esgotado, mas eu quero fazer a última pergunta para você. Você que estuda esse assunto há tanto tempo e de uma maneira tão séria, hoje em dia existem no Brasil outros Gevaerds, outras pessoas fazendo também um trabalho muito sério em ufologia, compartilhando informações que a população brasileira precisa e vem sabendo por meio de vocês? Sim, existem vários Gevaerds por aí fazendo bons trabalhos que merecem ser respeitados, trabalhos que merecem ser reconhecidos. A diferença entre eu e eles é que eu me dedico exclusivamente a isso, porque sendo autor, sendo editor da revista UFO,
eu tenho a possibilidade de, vivendo disso, me dedicar exclusivamente a isso. Os meus colegas, eles têm outras profissões, são advogados, engenheiros, dentistas, professores, pilotos, que pesquisam, mas têm que viver a sua vida profissionalmente. Então, essa é a única diferença. Mas a qualidade do trabalho deles, do meu, de todos, é muito equiparada. Nós fazemos um trabalho. Hoje há uma categoria reconhecida diante da sociedade de ufólogos que se dedicam assim, de corpo e alma a isso, tendo ou não a dedicação exclusiva. Além de mim, o outro ufólogo que tem dedicação exclusiva no Brasil é o Marco Antônio Petit, que mora em São Paulo e realiza palestras o tempo todo, como nós fazemos também cursos, eventos, congressos, palestras, etc. E tal. Ademar Gevaerd, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta, com essas informações que são bastante curiosas e relevantes. Informações que, como você diz, infelizmente não aparecem aí na imprensa de massa, mas que vale a pena nós conhecermos melhor, até para poder debatermos a respeito, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para a sua audiência. Quem sabe algum dos deputados aí da Alesc ouçam esse programa e pensem, opa, por que a gente não passa a ter uma discussão sobre esse fenômeno, já que é tão importante, dentro da Assembleia Legislativa ou em outros ambientes, quem sabe professores universitários que nos ouçam, cientistas que nos ouçam, possam talvez pensar, opa, aí está um alerta, o fenômeno é sério, vamos informar mais sobre isso, e passem a influenciar os seus colegas para que se forme uma massa crítica dentro da academia para investigar o fenômeno dos discos voadores, como os ufólogos vêm fazendo há 74, 75 anos. Perfeito. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também pelo YouTube. É só você entrar no YouTube, digitar Alesp e todos os nossos programas ficam lá arquivados para que você possa assistir no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.